Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema hoje é Sistema Religioso, uma pandemia no mundo. No tempo que o apóstolo Paulo estava vivo e pregava sobre a terra, o número de igreja era muito pouco, mas o tempo foi passando e esse número foi aumentando. Portanto, naquele tempo o número de cristãos era bem menor do que é hoje. Mas com o passar do tempo, a pandemia religiosa foi aumentando cada vez mais e superou o número dos verdadeiros cristãos. Para quem não sabe que pandemia é essa, vai saber a partir de agora. A pandemia é o sistema religioso que distorce a palavra de Deus. A lei de Moisés continuava mesmo depois do novo pacto, porque muitos dos judeus não aceitavam ainda Cristo como o seu Salvador, pois não entendiam a mudança do velho pacto, que era a lei de Moisés, para o novo pacto, que é o Evangelho da Graça. Porém, essa velha aliança, que é a lei de Moisés, se tornou no sistema religioso que está aí hoje, que são as denominadas igrejas, que na verdade não são igreja, pois igreja é você que crê em Cristo e está fora desse sistema enganoso. Saiba então que a lei da condenação cresceu no mundo. Lei da condenação era como Paulo chamava a lei de Moisés. Então a lei de Moisés, em vez de acabar, expandiu muito mais, virou comércio. Quem está no sistema religioso está morto para Cristo, pois faltam-lhes ainda conhecimento. O sistema religioso se tornou uma pandemia no mundo. Se espalhou e contaminou milhões de pessoas, em vez de libertar, os condenou à morte. Veja o que diz Efésios 5,14. Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, meu amigo, quem está na lei está morto para Cristo. Por isso ele diz que aquele que crê será ressuscitado. Porque eles estão contaminados. Veja 2 Coríntios 3,7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Então, meu amigo, saiba que o ministério da morte é a lei de Moisés que foi gravada com letras de pedras. Existem dois ministérios. Um é a lei de Moisés e o outro é o Evangelho da Graça. O ministério de Moisés é o que foi abolido, que é o ministério da condenação. E o ministério da Graça é o verdadeiro Evangelho, que é o ministério do Espírito Santo. Veja 2 Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério do Espírito. Na lei de Moisés, quando uma pessoa pecava, ele era apedrejado. Cristo veio para libertar e perdoar. E essa pandemia, que é
O sistema religioso ainda hoje continua contaminando todas as pessoas que os seguem, praticando a lei de Moisés. Toda a terra está contaminada por este vírus. Veja por que isso está acontecendo em 2 Coríntios 3,14. Mas o entendimento ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é abolido. Então, quem está praticando a lei, ou seja, o velho pacto, está com o entendimento endurecido. Não entenderam ainda que Cristo vive e que nos apresentou a sua graça para sermos livres. Não somos mais escravos. Na verdade, ninguém nasce com o vírus do sistema religioso, mas todos são contaminados quando leem e quando praticam os preceitos da velha aliança, da lei de Moisés. Para você entender a graça, você tem que ouvir a graça e se libertar da lei de Moisés, do sistema religioso. Tem que remover o véu. Veja 2 Coríntios 3,16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Você entendeu? É convertendo-se a Cristo que é tirado o véu, não é a Moisés. Veja Hebreus 10,10, o que diz. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Veja então que somos santificados por Cristo. Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer que você aceite o sacrifício de Cristo na cruz, que vale para sempre. Cristo é a única vacina que mata o vírus da religião para sempre. E como isso acontece? Através do entendimento do Evangelho da Graça. Veja Hebreus 9,12, o que diz. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então saiba, meu amigo, que todos os sacrifícios e campanhas que o sistema religioso faz nas chamadas igrejas é em vão, não tem valor algum, pois Cristo fez uma vez só com o seu próprio sangue, e o seu sacrifício serve para todo o sempre. Veja Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo nos purifica para sempre, e as obras praticadas pelo sistema religioso são obras mortas, sem valor. Portanto, meu amigo, você tem que se vacinar contra o sistema que contamina com o vírus da religião, colocando um véu nas pessoas, cegando o seu entendimento. Você agora já sabe qual a vacina que deve tomar para se libertar desse sistema. Portanto, a decisão é sua. Saiba que o sistema religioso vive de acordo com a lei da condenação, mas a graça de Cristo nos liberta para sempre. Eu espero que tenha ajudado você a entender porque o sistema religioso é uma pandemia que contagiou todo mundo, e ele é o inverso da graça de Cristo.
Portanto, para encerrar, fica aqui o meu abraço e espero que você dê um like neste canal e se inscreva e faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.